A graça e a paz de Deus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Hoje, 22 de julho, há 203 dias, lendo e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Pegue seu bloco de anotações, sua caneta e anote aí as referências da leitura da palavra de Deus do dia de hoje. Nós estaremos lendo no Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e lá no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. E vamos finalizar a leitura do dia de hoje com o livro de Amós, capítulo 7. A oração da palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos ler a Tua palavra agora. Nos dê sabedoria e entendimento através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Logo após a leitura da Bíblia, eu tenho uma palavra especial ao teu coração e a nossa oração da fé. Vamos à leitura da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 9. Não sou eu um apóstolo? Ou não sou livre? Ou não tenho visto que Jesus, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, sem dúvida não sou para vós, pois o selo do meu apostolado sois vós no Senhor. E a minha resposta para com os que me examinam é esta: não temos nós poder para comer e beber, nós não temos poder para levar conosco uma irmã, uma esposa, bem como os homens demais apóstolos e como os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos poder para deixar de trabalhar? Quem vai a uma guerra a qualquer momento por conta própria? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem alimenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo eu estas coisas segundo os homens. Ou não fiz a lei também do mesmo? Porque está escrito na lei de Moisés: tu não amordaçarás a boca do boi que trilha o milho. Acaso cuida Deus de bois? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Por causa, sem dúvida, está escrito: aquele que ara deve arar com esperança, e o que trilha na esperança deve ser participante da sua esperança. Se nós semeamos para vós coisas espirituais, muito será colher de vós coisas carnais. E se outros participam deste poder sobre vós, quanto mais nós. Todavia nós não usamos deste poder, antes suportamos todas as coisas, para que não impeçamos o evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o evangelho: vivam do evangelho. Mas nenhuma destas coisas eu tenho usado, nem escrevi estas coisas para que assim se faça comigo, pois melhor que me fora morrer do que algum homem fazer vã a minha glória. Porque embora eu prego o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Porque se eu faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa. Mas se eu faço contra a minha vontade, uma dispensação do evangelho me é confiada. E qual é a minha recompensa então? Verdadeiramente, quando eu prego o evangelho, eu posso fazer do evangelho sem cobrar, que eu não abuse do meu poder do evangelho. Porque embora que eu seja livre de todos os homens, fiz-me servo de todos, para eu poder ganhar mais. Aos judeus tornei-me como um judeu, para que pudesse ganhar os judeus. Para aqueles que estão sobre a lei, como tivesse a lei, para que pudesse ganhar os que estão sobre a lei. Para os que estão sem a lei, como estivesse sem a lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para que eu pudesse ganhar os que estão sem lei. Tornei-me fraco com o fraco, para que eu pudesse ganhar os fracos.
fiz-me de todas as coisas para todos os homens, para que pudesse por todos os meios salvar alguns. Eu faço isso por causa do Evangelho, para que eu possa ser participante dele convosco. Não sabeis que os que correm uma corrida, todos correm, mas um recebe o galardão? Assim, correi para conquistá-lo. E todo homem que luta pelo domínio é moderado em todas as coisas. Ora, eles o fazem para obter uma coroa corruptível, mas nós uma incorruptível. Portanto, eu assim corro, não como na incerteza, assim luto, não como alguém bate no ar, mas mantenho debaixo do meu corpo e o reduzo à sujeição, para que por nenhum meio, quando eu tiver pregado aos outros, eu mesmo deva ser um rejeitado. Livro de 2 Reis, capítulo 1 e capítulo 2. Então Moabe se rebelou contra Israel depois da morte de Acabe, e Acasias caiu através de uma grade em sua câmara superior, que ficava em Samaria, e ficou enfermo. E ele enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, consultai Baal-zebube, o deus de Ecrom, se eu me recuperarei desta enfermidade. Todavia o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz a eles: Porventura não há um Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Agora, portanto, assim diz o Senhor: Tu não descerás daquela cama qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. E quando os mensageiros retornaram a ele, e ele lhes disse: Por que vós retornastes? E eles disseram: Um homem subiu ali para encontrar conosco, e nos disse: Ide. E voltaram novamente ao rei, e eles o enviou, dizendo: Assim diz o Senhor: Porventura não há um Deus em Israel, que mandas consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom? Portanto, tu não descerás daquela cama ao qual subiste, mas certamente tu morrerás. E ele lhes disse: Que tipo de homem era este que subiu para vos encontrar? E ele disse, e vos disse estas palavras? E eles responderam: Era um homem peludo, cingido com um cinto de couro nos lombos. E ele disse: Era Elias, o tisbita. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com seus 50, e subiu até ele, e eis que ele se assentava sobre o cume de um alteiro, e lhe falou-lhe: A ti, homem de Deus. O rei disse: Desce. Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. E desceu fogo do céu e consumiu os 50. Novamente ele enviou outro capitão de 50 com seus 50. E ele respondeu dizendo: Ó homem de Deus, disse o rei, desce depressa. Elias respondeu e disse a eles: Se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E o fogo do céu desceu e consumiu ele e os seus 50. Ele enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com seus 50, e o terceiro capitão subiu, chegou e caiu de joelhos diante de Elias. E buscou-lhe e lhe disse: Ó homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida dos meus 50 servos teus seja preciosa a tua visão. Eis que desceu fogo ali do céu e queimou os dois 50 anteriores com os 50. Portanto, que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com ele, não temas. Ele se levantou e desceu com ele até o rei. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor:
Porquanto tens enviado os mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, porventura não há Deus em Israel para que consulte a sua palavra? Por qual tu não descerás daquela cama ao qual subiste, mas certamente morrerás. Assim ele morreu segundo a palavra do Senhor, o qual Elias falou. E Jorão reinou no seu lugar segundo o ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, o restante dos atos de Acasias, nos quais ele fez, não estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Capítulo 2. E sucedeu quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu, por um turbilhão de vento, eis que Elias se foi com Eliseu para Gilgal. Aqui deve ser um furacão, tornado. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse: certamente como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles desceram para Betel. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de tomar o teu mestre sobre a tua cabeça? E ele disse: sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse a ele: Eliseu, fica aqui, rogo-te, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele disse: como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. Assim eles vieram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e disseram a ele: tu sabes que hoje o Senhor há de arrebatar o teu mestre por tua cabeça? E ele respondeu: sim, eu sei disso. Retei a vossa paz. E Elias disse: rogo-te que fique aqui, porque o Senhor me enviou para o Jordão. E ele disse: como vive o Senhor, como vive a tua alma, não te deixarei. E ambos seguiram adiante. 50 dos homens dos filhos dos profetas foram a pé e se puseram de pé para ver de longe, e eles se puseram de pé junto ao Jordão. Elias tomou seu manto, o enrolou todo, feriu as águas, elas foram divididas de cá para lá, de modo que os dois atravessaram em terra seca. Sucedeu que quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: pede-me o que eu devo fazer por ti antes que eu seja tomado. Eliseu disse: rogo-te que eu quero uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse: pediste dura coisa, todavia, se me vires quando eu for tomado de ti, assim sucederá para contigo. Mas se não, assim não se sucederá. Sucedeu que, quando eles ainda o seguiam adiante e conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, cavalos de fogo, e separaram a ambos. E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu, um tornado, um furacão. Eliseu viu tudo e bradou: meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não ouviu mais. Ele agarrou as suas próprias vestes e rasgou em 2 pedaços. Ele juntou também o manto de Elias que caíra e retornou, parou em pé junto à margem do Jordão. Ele tomou o manto de Elias que dele caiu, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele também havia ferido as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu atravessou. Quando os filhos dos profetas que estavam a observar em Jericó ouviram, eles disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E eles o vieram para encontrar e se curvaram diante dele. E eles disseram:
eis que agora há 50 homens fortes com os teus servos, que eles vão, rogamo-te, à procura do teu mestre, para que porventura o Espírito do Senhor não me o tenha levado e lançado sobre algum monte, ou em algum vale. E ele disse: não vos envieis. Quando eles o pressionaram até ficar envergonhado, ele disse: enviai. E eles enviaram, portanto, 50 homens, e eles procuraram por 3 dias, mas não o encontraram. Quando eles retornaram, porque ele permaneceu em Jericó, ele lhes disse: não disse a vós, não vades? E os homens da cidade disseram a Eliseu: suplico-te, eis que a situação dessa cidade é agradável, como vê o meu senhor, mas a água é imprestável e o solo é estéril. E ele disse: trazei-me um novo cântaro e ponde sal dentro dele. E eles o trouxeram. E ele seguiu até a fonte das águas e lançou o sal dentro e disse: assim diz o Senhor, tenho curado estas águas, não haverá a partir dali morte ou terra estéril. Assim as águas foram curadas até este dia, segundo o dizer de Eliseu, o qual ele falou. Ele subiu dali até Betel, e enquanto ele estava subindo pelo caminho, vieram oriundas da cidade algumas crianças que zombaram dele, disseram-lhe: sobe o calvo, sobe tu o calvo. Virando e olhando para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. E do bosque vieram 2 ursas e dilaceraram 42 crianças. E eles se foram dali para o Monte Carmelo, e de lá ele retornou para Samaria. Capítulo 7 de Amós. Assim diz o Senhor que me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serônia. Eis que a erva era serôdia depois da colheita do rei. Aconteceu que quando terminaram de comer a erva da terra, então eu disse: o Senhor Deus, perdoa, rogo-te, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? E o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus que me fez ver, eis que o Senhor Deus clamava para conter com o fogo, e ele devorou o grande abismo e comeu uma parte. Então disse eu: Senhor Deus, cessa, eu te peço, quem levantará Jacó, pois ele é pequeno? O Senhor se arrependeu disso. Isso também não acontecerá, diz o Senhor Deus. Assim ele me mostrou, eis que o Senhor estava sobre um muro aprumado, e que tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Amós, o que vês? E eu disse: um prumo. Eis que disse o Senhor: colocarei um prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Os altos lugares de Isaque serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos. Levantar-me-ei contra a casa de Jeroboão a espada. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel, e a terra não é capaz de suportar todas as suas palavras. Portanto, assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada. Israel certamente será levado cativo para fora da sua própria terra. Assim também Amazias disse a Amós: Ó vidente, vai-te, foge para a terra de Judá, ali come pão e ali profetiza. Mas não profetizeis mais em Betel, pois é o santuário do rei e é a casa real. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas sou boiadeiro e cultivador de sicrônios. E o Senhor me tirou
de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo. Portanto, agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizareis contra Israel, nem deixes cair a tua palavra contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua esposa será uma prostituta na cidade, os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, a tua terra será dividida por linha, tu morrerás em uma terra poluída, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Finalizamos a leitura hoje da nossa Bíblia, versão King James 16:11, uma Bíblia sensacional, extraordinária, e você medite na palavra de Deus no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que nós lemos agora para você. Certamente Deus, em algum momento, em alguma palavra, algum versículo, em alguma circunstância, falou ao teu coração. E o nosso Deus é assim. Vamos agora unir a nossa fé e vamos orar juntos na oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no grande nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos aqui unindo a nossa fé, colocando, Senhor, diante do Senhor nosso Deus, Senhor, as nossas lutas, as nossas batalhas, porque nós sabemos que de Ti vem a nossa vitória, de Ti vem a nossa cura, a nossa libertação. Tu és a nossa fonte de águas vivas, meu Pai. Deus, libera sobre os teus filhos neste dia, nesta hora, neste exato momento, que sejam quebrados todos os espíritos de encantamento, sejam desfeitas todas as obras de Satanás, porque estamos pedindo no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Deus, concede a cura a esta pessoa. Não sei qual é a enfermidade, qual é a dor, o Senhor sabe, o Senhor ouve o clamor dos teus filhos, que estão no projeto Leia a Bíblia em um Ano, quem está, Senhor, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, quem está ouvindo e lendo esta mensagem, Pai, sejam curados, sejam libertos, sejam transformados pelo poder da Tua palavra, meu Pai. Que haja, Pai, um renovo, que haja, Pai, uma restauração, que haja, Senhor, uma liberação, Pai, no nome de Jesus, sobre a vida dos Teus filhos, para uma nova vida, novos tempos, tempos de conquista, para a glória e para a louvor do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, e estaremos aqui novamente amanhã, se Deus assim quiser, em nome de Jesus.